Vimos na aula anterior como uma substituição simples pode resolver integrais de alguns produtos. Esses produtos são da forma g' vezes f' de g de x. E como calcular a integral de produtos de funções sem relações uma com a outra? Por exemplo, como fazemos para calcular a integral de x seno de x dx? A integral de um produto nos remete à lembrança da derivada de um produto, cuja fórmula é derivada de u vezes v é u vezes v' mais v vezes u'. Vamos denominar esta equação como 1. Usaremos esta fórmula para deduzir outra fórmula que relaciona produtos, agora para integrais. Vamos multiplicar ambos os membros da equação 1 por dx. Então, vai ficar derivada de u vezes v vezes dx é igual a u vezes v' dx mais v vezes u' dx. Lembrando que há duas notações para a derivada, a primeira nessa forma de fração, que é df sobre dx, e a segunda, que é o f' de x, podemos deduzir que df é f' de x dx. Esta é a fórmula do diferencial de uma função. A derivada da função vezes dx é igual ao diferencial. Aplicando isto nesta fórmula acima, ela vai ficar do seguinte jeito. Como aqui era derivada vezes diferencial, o resultado vai dar diferencial de u vezes v. Permanece o u vezes derivada de v dx, ficou diferencial de v. Da mesma forma, derivada de u dx virou diferencial de u. Então, agora temos uma fórmula do produto para diferenciais. Eu vou considerar esta fórmula e vou integrar os dois membros. Teremos integral de d de u vezes v é integral de u dv mais integral de v du. Esta primeira integral, ela representa uma relação entre um processo direto e o seu inverso. Por exemplo, integral de dx é x. Então, integral de duv é uv. Então, o lado esquerdo é exatamente igual ao v. O lado direito da equação permanece como está. Agora, a gente elimina a integral de u dv nesta equação. A integral de u dv vai ser igual a u vezes v menos a integral de v du. Esta é uma fórmula que gostaríamos de obter que relaciona integrais de produtos. Agora vamos mostrar como ela se aplica para calcular a integral de x seno de x. Então, será aplicada a fórmula que é denominada fórmula da integração por partes. Para calcular a integral de x seno x dx, nomeamos u como x e dv como seno de x dx. Para aplicar a fórmula, devemos conhecer todos os elementos envolvidos, não apenas u e dv. Temos que saber u, v e du também, além do dv. Se u é igual a x, du é dx. Se dv é seno de x dx, v, que é a integral disso, vai ser menos cosseno. Por que v é menos cosseno? Porque a derivada de menos cosseno é seno. Agora, nós vamos pegar os 4 valores encontrados e vamos substituir na fórmula da integração por partes. Ou seja, onde aparece u, será trocado por x. Trocamos u por x. Onde aparece du na fórmula, trocaremos por dx.
Observe que estamos trocando du por dx. Onde aparece dv na fórmula, trocaremos por seno de x. Observe que apenas o dv está sendo trocado por seno de x. E, finalmente, onde aparece v, trocaremos por menos cosseno de x, aqui e aqui. Agora vamos realizar as contas de sinais. Esta primeira parcela fica x cosseno x, nesta outra menos com menos fica mais. Então, a integral de x seno x, por meio da fórmula da integração por partes, ficou menos x cosseno x mais a integral do cosseno de x, que é uma integral muito tranquila de resolver. A integral do cosseno é seno, mais c. Em que consiste a integração por partes? Consiste numa fórmula em que eu troco uma integral que eu não conheço por uma integral que eu conheço. Uma integral que é difícil por uma integral que é fácil. Mas, para a gente executar essa tarefa com sucesso, devemos escolher as funções u e dv de forma adequada. Por exemplo, ao resolver uma integral através da fórmula da integração por partes, se em vez de trabalhar com x seno x, eu escrever do jeito que foi feito no exemplo que acabamos de ver, e colocássemos o x junto com dx, todos esses elementos seriam trocados. O u, o du, o dv e o v. Porque agora eu teria u igual a seno x e, portanto, du igual a cosseno x dx. O x dx seria o dv e, portanto, o v seria meio de x2. Substituindo todos esses elementos na fórmula da integração por partes, ficaríamos com a integral de u dv, que é o seno de x vezes x dx, seria u vezes v, menos a integral de v du. Neste caso, estamos trocando uma integral, digamos, complicada, por uma mais complicada ainda. Ao final das contas, nesta primeira integral, o x aparece com potência 1. Aqui aparece como potência 2. Então, em tese, esta integral ficou mais difícil. Isso significa que não fizemos uma escolha adequada de quem é u e de quem é dv, se escrevermos a função desta maneira. É por isso que essa integral não deu certo. Devemos observar que quando eu uso a integração por partes, se a função u for uma função polinomial, na integral que eu considerarei mais fácil, esse polinômio terá um grau reduzido. Afinal de contas, a derivada de um polinômio cai o grau. Se eu escolher dv para ser o polinômio, na integral seguinte, esse polinômio aparece com grau superior. Foi isso que aconteceu aqui. O polinômio tinha grau 1. Eu fui chamá-lo de dv, na integral seguinte ele apareceu com grau 2 e, portanto, a integral ficou mais difícil. Desta maneira, em geral, é preferível chamar os polinômios como u. Vamos ver no exemplo que segue. Cálculo da integral de x3 seno de x dx. Eu vou chamar u de x3 e, portanto, du é 3x2. E vou fazer dv igual a seno x, onde v é menos cosseno de x. Usando a fórmula da integração por partes, eu tenho que a integral de u dv é u vezes v menos a integral de v du. Resolvendo os sinais, trocamos uma integral
em que x aparece com grau 3 por uma integral em que x aparece com grau 2. Portanto, em tese, estou trocando uma integral por uma outra mais fácil. Esta nova integral, que inclusive está marcada de azul, ela também é resolvida por integração por partes. Usando a fórmula de integração por partes, eu obtenho este resultado. E uma integral que está marcada de vermelho, que tem o grau inferior. Resumindo, eu tinha uma integral de grau 3, apliquei a integração por partes, obtive uma integral com x ao quadrado. Apliquei novamente a integração por partes e apareceu x elevado à potência 1. Esta integral de vermelho já foi calculada agora mesmo. Esse é o resultado dela. Simplificando essa expressão, eu tenho que a integral de x3 seno x é menos x3 cosseno x mais 3 vezes x2 seno x mais 2x cosseno x menos seno x mais a constante. Vamos agora calcular a integral de x2 mais x vezes e elevado a x. Nomeio o polinômio. U é x2 mais x, du é 2x mais 1. Se dv é x dx, então v é x. Aplicando a fórmula da integração por partes, eu tenho que a integral de u vezes dv é u vezes v menos a integral de v du. Eu troquei uma integral em que o polinômio aparece com grau 2 por uma que o polinômio aparece com grau 1. Vamos simplificar estas expressões e chegamos em integral de 2x é x menos integral de x. O que nós fizemos aqui? Nós distribuímos a exponencial e depois separamos em duas integrais. Então ficou menos integral da exponencial vezes 2x, que está aqui, menos integral da exponencial vezes 1, que é ela própria. Esta integral, o cálculo é imediato. Vamos nos preocupar com essa e vamos aplicar a integração por partes nela. Ela está destacada em azul. O número 2 pode sair para fora da integral, que não tem problema. Nessa segunda integral, vou aplicar o mesmo raciocínio. Vou chamar x de u e é x dx de dv. O resultado dela, que vocês devem verificar, é esse aqui. X é x menos é x. Menos integral de e elevado a x, que tem o cálculo imediato. É elevado a x mais c. Simplificando o resultado, teremos que a integral de x2 mais x vezes é x dx é x2 é x menos x é x mais é x mais c. Existe apenas uma situação em que não é preferível nomear o polinômio como u. Nesse caso, da integral de x3 ln de x, se eu fizer u igual a x3, du vai ser 3x2 dx. E se eu fizer dv igual a ln de x dx, eu vou ter um problema para encontrar v, porque eu não sei calcular a integral de ln de x. Portanto, não adianta eu tentar chamar u para ser polinômio se eu não consigo encontrar o v. Não deu certo nomear assim. Então vamos tentar chamar o ln de x de u. E, portanto, du é 1 sobre x dx. Vamos nomear dv como x3 dx e, portanto, v é 1/4 de x². A integral vai ficar, a integral de u dv é u vezes v menos a integral de v vezes du. Em tese, como nomeamos uma função que não é polinômio por u, deveríamos esperar que a segunda integral fosse mais complicada do que a primeira. No entanto, como a derivada do ln de x é 1 sobre x, esse resultado permite uma simplificação nessa segunda integral. E ela vai ficar como simplesmente integral de x3. Nós arrumamos essa primeira parcela,
O 1/4 foi para fora da integral e eu dividi x4 por x, que deu x3. Ficou uma integral muito simples de resolver. A integral solicitada vai ser 1/4 de x4 ln de x menos 1/4 vezes 1/4 de x4 mais c. Simplificando o resultado, teremos 1/4 de x4 ln de x menos 1 sobre 16 x4 mais c. Esse raciocínio aplicado ao ln com o polinômio permite encontrarmos a integral da própria função ln de x. Basta pensar que aqui, nessa integral, tem o ln de x vezes 1, que é um polinômio. Chamamos u de ln de x, du é 1 sobre x dx. dv é dx, e portanto v é igual a x. Aplicando todos esses elementos na fórmula da integração por partes, temos a integral de u dv é u vezes v menos a integral de v du. Simplificamos x com x e teremos que esta integral solicitada é x ln de x menos integral de dx, ou seja, x ln de x menos x mais c. É isso aí.